Prepare-se para uma surpreendente história de amor, onde tradição, paixão e segundas chances se encontram nas areias de um amor que o tempo não apagou. Deixe nos comentários de onde você está assistindo a esse vídeo e faça parte deste momento especial. O cheiro de maresia atingiu Maria Santos assim que ela desceu do ônibus. Ajeitou os óculos escuros no rosto e observou a pequena vila de pescadores que não via há mais de 10 anos. Parecia menor agora, mas o céu continuava tão azul quanto em suas memórias, e o mar ao longe ainda chamava com seu murmúrio constante. "Bem-vinda de volta, professora", gritou Dona Célia pela janela de sua pequena mercearia. "Sentimos muito pelo seu pai." Maria apenas acenou com um sorriso contido. Nos últimos 15 dias, desde o telefonema sobre a morte repentina de seu pai, ela havia recebido mais condolências do que conseguia processar. Agora, de volta à vila após o funeral, sua missão era clara: organizar os pertences do velho, mestre de jangadas, vender o estaleiro da família e retornar à capital. A trilha de pedras que levava à casa de seu pai permanecia a mesma, tortuosa e inclinada, com vista para o mar. No entanto, ao se aproximar, Maria notou que o estaleiro ao lado da casa tinha um movimento incomum. Aproximou-se cautelosamente e parou à porta do galpão de madeira. O cheiro de madeira recém-cortada e de verniz marítimo inundou suas narinas, trazendo memórias da infância. No centro do espaço, de costas para ela, um homem trabalhava sobre o esqueleto de uma jangada, seus movimentos precisos e confiantes, enquanto esculpia com maestria uma cavilha de madeira. "O estaleiro está fechado", ela disse com a voz firme que usava em sala de aula. O homem se virou lentamente e Maria sentiu seu coração falhar uma batida. Aqueles olhos, marcados agora por pequenas rugas nos cantos, ainda tinham o mesmo poder de paralisá-la. Pedro Nascimento a encarou por um momento, a surpresa dando lugar a um sorriso contido. "Maria Santos", ele disse, passando a mão pelo cabelo salpicado de fios grisalhos. "Pensei que você só chegaria amanhã. E eu pensei que o estaleiro estaria fechado até eu decidir o que fazer com ele." Ela rebateu, tentando ignorar como o tempo havia sido generoso com Pedro. Seus braços estavam mais fortes, seu rosto mais definido pelos anos no mar. Pedro deixou a ferramenta de lado e se aproximou, parando a uma distância calculada. "Seu Antônio me pediu para terminar algumas encomendas. Ele não queria deixar os clientes na mão mesmo", hesitou, "mesmo no fim." Maria sentiu a garganta apertar. Era típico de seu pai, preocupar-se com os compromissos até o último momento. "Você trabalhava com meu pai?", perguntou, incrédula. As famílias Santos e Nascimento nutriam uma antiga rivalidade sobre técnicas de pesca e construção de jangadas. O pai de Pedro sempre criticava os métodos modernos demais que seu pai tentava implementar. "Nos últimos 2 anos?", Pedro sorriu, um sorriso que ela conhecia bem demais. "As coisas mudam, Maria. Algumas, pelo menos." Ele estava perto agora, próximo o suficiente para que ela sentisse o cheiro de mar que parecia impregnar sua pele. Por um breve momento, Maria foi transportada para outro tempo, quando aqueles mesmos braços a envolviam nas noites na praia, quando aqueles lábios percorriam seu pescoço, enquanto as ondas quebravam ao longe. "Algumas coisas deveriam mudar", ela disse recuando um passo. "Como o futuro deste lugar. A vila precisa de progresso, não de mais jangadas artesanais que mal conseguem competir com os barcos de pesca industrial." Pedro ergueu uma sobrancelha, um gesto que ela lembrava bem. Significava que ele discordava profundamente, mas estava se controlando. "O resort já falou com você, pelo visto. Os representantes entraram em contato, sim. Fizeram uma boa oferta pelo terreno." Pedro limpou as mãos no pano que pendia do cinto de suas calças desbotadas. O movimento destacou a musculatura de seus antebraços e Maria se flagrou observando por tempo demais antes de desviar o olhar. "Vai jogar fora o legado do seu pai tão rápido assim?" Algo na voz dele a atingiu como uma onda inesperada. Não, era acusação, mas uma genuína tristeza. "Não vim aqui para discutir, Pedro.
Só para avisar que vou precisar do estaleiro vazio até o fim da semana. Maria virou-se para sair, mas sentiu os dedos calejados de Pedro tocarem seu pulso, uma carícia tão leve que poderia ter sido imaginação. Aquele toque simples enviou uma corrente de eletricidade por seu corpo, fazendo-a parar onde estava. Pelo menos veja o que ele estava construindo antes de decidir, Pedro disse, a voz baixa e rouca próxima ao seu ouvido. Você deve isso a ele. Quando ela se virou, seus rostos estavam próximos demais. Os olhos de Pedro, da cor do mar em dia de tempestade, percorreram seu rosto como se memorizassem cada detalhe. Por um momento, Maria pensou que ele iria beijá-la, ali mesmo, como se uma década não tivesse passado entre eles. Seu coração acelerou com a possibilidade. Em vez disso, Pedro deu um passo para trás e gesticulou em direção ao fundo do estaleiro, onde uma jangada parcialmente coberta por uma lona repousava. Era para ser uma surpresa, ele disse, para quando você viesse visitar. Ele nunca desistiu de que você voltaria, eventualmente. Maria caminhou até o objeto, puxando a lona com cuidado. A jangada era pequena, quase um modelo em miniatura, mas feita com a mesma perícia que caracterizava o trabalho de seu pai. Na lateral, entalhado com delicadeza, estava o nome: Professora Maria. Algo se quebrou dentro dela, e as lágrimas que havia contido durante dias finalmente vieram, silenciosas. Sentiu a presença de Pedro atrás de si, e então o calor de sua mão hesitante em seu ombro. Ele tinha tanto orgulho de você, Pedro murmurou. Maria enxugou as lágrimas rapidamente e se recompôs. Não podia se permitir fraquejar, especialmente não na frente de Pedro Nascimento. O homem que havia partido seu coração de tantas formas que ela ainda encontrava pedaços dele espalhados por suas memórias. Obrigada por me mostrar, ela disse formalmente, afastando-se do toque dele. Mas minha decisão não mudou. A vila precisa desse resort, dos empregos que ele vai trazer. É o melhor para todos. Pedro cruzou os braços, e a luz do sol poente que penetrava pelas janelas do estaleiro destacou as linhas de seu rosto. Venha à reunião da Associação de Pescadores amanhã à noite, ele propôs. Antes de vender sua alma ao diabo, pelo menos ouça o que a comunidade tem a dizer. Sempre o defensor do povo, não é, Pedro? Maria sorriu com ironia, mas seu coração traiu a frieza que tentava demonstrar, acelerando quando os olhos dele capturaram os seus por um longo momento. Algumas coisas nunca mudam, Maria. Enquanto ela saía do estaleiro, podia sentir o olhar dele queimando em suas costas. A brisa do mar trouxe consigo o som distante de uma velha canção de pescadores, e Maria não pôde deixar de pensar que, de alguma forma, o mar estava tramando para mantê-la presa àquelas areias, àquela vida que ela havia deixado para trás, e ao homem que ainda habitava os cantos mais escondidos de seu coração. A casa de seu pai parecia presa no tempo, como se esperasse seu retorno. Maria passou a manhã seguinte entre caixas de recordações e armários empoeirados. Encontrou fotografias antigas, ferramentas de trabalho meticulosamente organizadas e, para sua surpresa, uma estante inteira com recortes de jornal sobre suas conquistas acadêmicas. Cada menção ao seu nome, cada pequeno artigo que publicara, estava cuidadosamente preservado. No meio da tarde, quando o calor amolecia até as paredes, Maria escutou batidas na porta. Abriu-a para encontrar uma jovem de aproximadamente 20 anos com olhos escuros e vivacidade no olhar. Professora Maria, sou Luísa, filha da Teresa. Minha mãe mandou esse peixe assado para a senhora. Maria sorriu pegando o embrulho ainda quente. Teresa do restaurante da praia? Aquela que fazia o melhor peixe na folha de bananeira? A mesma. A jovem riu. Ela disse que a senhora sempre adorou. Agradeça a ela por mim, Luísa. A jovem parecia hesitar na porta, balançando-se nos calcanhares. Tem algo mais? Maria perguntou. É que, bem, eu queria perguntar se é verdade que a senhora vai vender o estaleiro para o resort. É o que todo mundo está falando. Maria suspirou. Notícias corriam rápido na vila, como sempre. Ainda estou decidindo, Luísa. Entendo. A jovem mordeu o lábio. É só que
Meu irmão está aprendendo a construir jangadas com o seu Pedro. Ele diz que seu pai era o melhor mestre da região e que o estaleiro é parte da história daqui. Maria sentiu um aperto no peito, mas manteve o semblante neutro. Às vezes, precisamos deixar a história para trás para construir um futuro melhor. Sim, senhora. Luísa não parecia convencida. A reunião de hoje à noite vai falar sobre isso. A senhora vai estar lá? Por um momento, Maria pensou em recusar. Já sabia o que ouviria. Narrativas emotivas sobre tradições e um modo de vida ultrapassado. Mas a expressão esperançosa de Luísa a fez ceder. Estarei lá. Após o almoço, Maria decidiu caminhar pela praia. Descalçou-se e sentiu a areia fina entre os dedos. Uma sensação tão familiar que doía. À distância, jangadas coloridas deslizavam pelo mar calmo como borboletas, sobre um campo azul. Ela caminhou até uma parte mais afastada da praia, onde as rochas formavam um pequeno recanto natural. Para sua surpresa, o lugar ainda era conhecido como Gruta da Maria pelos locais, como descobriu ao ouvir um grupo de crianças passando. Era ali que ela e Pedro se encontravam nas noites de verão, quando o romance adolescente florescia sob as estrelas. Ali tinha sido seu primeiro beijo, sua primeira vez, e também a última noite antes de partir para a universidade, prometendo retornar nos feriados. Uma promessa que não cumpriu. Sentou-se nas rochas e deixou as memórias voltarem como a maré. O rosto jovem de Pedro, seus olhos cheios de promessas, o modo como suas mãos ásperas seguravam as dela com delicadeza. E depois, a dor da despedida, as cartas que ficaram sem resposta. A decisão de seguir em frente e nunca mais olhar para trás. Alguns lugares nunca mudam. A voz profunda a sobressaltou. Pedro estava a poucos metros molhado do mar, apenas com uma bermuda de pescador. Gotas d'água escorriam por seu torso bronzeado e Maria lutou para não seguir o caminho daquelas gotas com os olhos. Você me assustou, ela disse tentando soar indiferente. Pedro sorriu aquele sorriso torto que ela conhecia tão bem. Desculpe. Acabei de sair de uma mergulhada. Ele se aproximou, sentando-se na rocha ao lado dela, perto o suficiente para que ela sentisse o cheiro de maresia em sua pele. Ainda vem aqui quando quer pensar? Estava só conhecendo a praia novamente. Claro, ele não parecia acreditar. Vai à reunião hoje? Maria assentiu, consciente de como a proximidade dele afetava sua respiração. Os anos haviam sido gentis com Pedro. Em vez de diminuí-lo, o tempo apenas havia acentuado a beleza natural que sempre possuíra, aquela mistura perfeita de rudeza e gentileza. Por que trabalha com meu pai, Pedro? Seu pai não aprovaria. Pedro riu, um som que enviou arrepios pela espinha de Maria. Meu pai faleceu há 5 anos, Maria. E antes de ir, fez as pazes com seu Antônio. Ele pegou uma concha próxima, girando-a entre os dedos. As velhas rivalidades acabaram. Nossas famílias perceberam que precisavam uma da outra para sobreviver às mudanças dos tempos. Isso não muda o fato de que esta vila precisa se modernizar. Pedro se aproximou um pouco mais e Maria podia sentir o calor que emanava de seu corpo. Modernizar não significa destruir quem somos, Maria. Sua voz estava mais baixa, mais íntima. Você realmente acredita que um resort que vai empregar nosso povo como faxineiros e garçons é melhor do que preservar um modo de vida que sustentou gerações? Ela queria rebater, argumentar sobre economia e progresso, mas os olhos de Pedro capturaram os seus de um modo que a deixou momentaneamente sem palavras. Era como se o tempo não tivesse passado, como se ainda fossem 2 adolescentes apaixonados naquela mesma praia. Tenho que ir, ela disse subitamente, levantando-se. Pedro segurou seu pulso com suavidade, o toque enviando ondas de calor. Por seu braço. Fique, por favor. Seus olhos percorreram o rosto dela, detendo-se por um momento em seus lábios. Senti sua falta, Maria, mais do que deveria. O coração dela acelerou e por um instante, Maria quase cedeu ao impulso de se aproximar, de descobrir se os lábios dele ainda tinham o mesmo gosto, se ainda se encaixavam nos seus com a mesma perfeição.
Em vez disso, puxou a mão devagar, quebrando o contato. Vejo você na reunião, Pedro. Ela se afastou apressadamente, sentindo o olhar dele em suas costas. O vento marinho parecia sussurrar antigas canções de amor, e Maria teve que lutar contra a vontade de olhar para trás, de voltar para aqueles braços que um dia haviam sido seu lar. A reunião da Associação de Pescadores acontecia no antigo salão comunitário, um espaço simples decorado com redes de pesca e fotografias em preto e branco dos antepassados da vila. Quando Maria entrou, as conversas diminuíram, e ela sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Reconheceu rostos de sua infância, agora marcados pelo tempo e pelo sol. Seu Joaquim, que uma vez a ensinou a fazer pulseiras de conchas. Dona Nazaré, que preparava a melhor tapioca da região. E tantos outros que formavam a tapeçaria de suas memórias mais antigas. Pedro já estava lá, vestido de forma simples, mas com uma presença que comandava respeito. Ele sorriu brevemente ao vê-la e indicou uma cadeira vazia próxima à frente. Bem-vinda, professora Maria, disse seu Joaquim, que presidia a reunião. É bom ter a filha de Antônio Santos conosco novamente. Maria apenas sorriu em resposta, tomando seu lugar. A reunião começou com discussões sobre a pesca da semana, os preços no mercado e outros assuntos cotidianos. Então, inevitavelmente, chegaram ao tópico do resort. Como todos sabem, começou seu Joaquim, temos uma proposta de compra para várias propriedades da vila, incluindo o Estaleiro dos Santos. Pedro pediu para apresentar uma alternativa que vem desenvolvendo. Pedro levantou-se e caminhou até o centro da sala. Havia uma confiança tranquila em seus movimentos que não existia no rapaz impulsivo que Maria conhecera. Nos últimos anos, trabalhei com seu Antônio em um projeto para transformar o estaleiro em um centro cultural e escola de artesanato tradicional. Ele começou, olhando diretamente para Maria. A ideia era trazer turismo sustentável para a vila, oferecendo cursos de construção de jangadas, passeios tradicionais e preservando nosso modo de vida enquanto geramos renda. Ele desdobrou um mapa sobre a mesa central, e Maria aproximou-se para ver melhor. Seus ombros se tocaram brevemente, e ela sentiu um calor subir pelo pescoço. Aqui está o projeto. Incluiria não apenas o estaleiro, mas também rotas de ecoturismo, hospedagem em casas de moradores locais e um mercado para artesanato da comunidade. Já temos apoio de uma ONG ambiental e uma universidade interessada em pesquisas de preservação marinha. O projeto era impressionante, Maria tinha que admitir. Combinava preservação cultural com sustentabilidade econômica, de uma forma que não havia considerado possível. Por que meu pai nunca me falou disso? Ela perguntou, sua voz mais suave do que pretendia. Os olhos de Pedro encontraram os seus intensos e sinceros. Ele queria surpreendê-la quando estivesse tudo encaminhado. Acreditava que você ficaria orgulhosa. Aquelas palavras atingiram Maria como uma onda. Seu pai sempre parecera resignado com sua partida, jamais demonstrando que esperava seu retorno ou aprovação. Saber que ele trabalhava nesse projeto pensando nela fez com que uma emoção profunda a invadisse. O resort ofereceu muito dinheiro, ela argumentou, mais para si mesma do que para os outros. Emprego garantido para muitos. Por quanto tempo? Rebateu Pedro. Até decidirem que outro lugar é mais lucrativo, até automatizarem funções. Nosso projeto pode gerar menos dinheiro imediato, mas cria uma base sustentável e mantém nossa identidade viva. Houve murmúrios de aprovação pela sala. Maria olhou ao redor e viu o orgulho nos olhos daquelas pessoas. A determinação de não serem apenas uma memória em brochuras turísticas. Quando a reunião terminou, Maria permaneceu sentada, absorvendo tudo o que ouvira. Pedro aproximou-se, novamente oferecendo um copo de café. Muita informação de uma vez, eu sei, ele disse sentando-se ao lado dela. Por que se importa tanto, Pedro? Ela perguntou, segurando o copo quente entre as mãos. Por que lutar tanto por esse lugar, por essas tradições? Ele olhou para ela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Pelo mesmo motivo que você partiu, Maria, para encontrar propósito.
Seus dedos roçaram os dela ao ajustar o copo em suas mãos, um toque deliberado que enviou arrepios por seus braços. A diferença é que eu encontrei o meu aqui, nas mesmas águas que você considerou pequenas demais para conter seus sonhos. Não havia acusação em sua voz, apenas uma constatação tranquila. Maria sentiu um nó na garganta. As últimas luzes do dia entravam pelas janelas, banhando o rosto de Pedro em tons dourados que destacavam a sinceridade em seus olhos. Acompanho você até em casa, ele ofereceu, levantando-se e estendendo a mão. Maria hesitou por um momento antes de aceitá-la. O contato de suas palmas enviou uma onda de calor por seu corpo, trazendo memórias de outros toques, outras noites. Pedro entrelaçou seus dedos nos dela com naturalidade, como se ainda tivessem o direito de se tocarem assim, como se o tempo não houvesse cavado um abismo entre eles. O caminho até a casa de Maria foi percorrido em silêncio, com o som das ondas ao fundo servindo como trilha sonora. Quando chegaram à porta, Pedro soltou sua mão relutantemente. Pense no projeto, Maria. É o legado do seu pai, algo que ele construiu pensando em você. A proximidade dele era inebriante. O cheiro familiar de maresia e madeira que sempre associaria a Pedro. Por um momento, fitaram-se em silêncio e Maria sentiu o ar entre eles carregar-se de eletricidade. Então, como se não pudesse mais resistir, Pedro levou a mão ao rosto dela, seus dedos calejados tocando sua bochecha com uma suavidade surpreendente. Maria fechou os olhos involuntariamente, inclinando-se em direção àquele toque. 10 anos e ainda sinto como se fosse ontem. Ele murmurou, sua voz rouca de desejo contido. Quando Maria abriu os olhos, o rosto dele estava próximo, tão próximo que podia sentir sua respiração. Não soube quem se moveu primeiro, se foi ela que se inclinou ou ele que finalmente cedeu. Mas de repente seus lábios se encontraram em um beijo que começou hesitante, quase tímido, como uma redescoberta. No instante seguinte, porém, anos de saudade e desejo reprimido tomaram conta. As mãos de Pedro envolveram sua cintura, puxando-a contra si, enquanto as dela se enredavam em seus cabelos. O beijo se aprofundou, ardente e desesperado, suas línguas dançando em um ritmo que seus corpos lembravam perfeitamente. Maria sentiu-se pressionada contra a porta, o corpo forte de Pedro moldando-se ao seu, como se nunca tivessem estado separados. Suas mãos deslizaram pelas costas dele, sentindo os músculos tensos sob o tecido fino da camisa. Foi Pedro quem interrompeu o beijo, afastando-se apenas o suficiente para olhá-la nos olhos, sua respiração tão ofegante quanto a dela. Isso é complicado, ele disse, a voz entrecortada. Maria assentiu, ainda presa no círculo de seus braços, incapaz de afastar-se. Muito complicado. Ele encostou sua testa na dela, os olhos fechados como se tentasse memorizar a sensação. Não vou pedir desculpas por isso. Nem eu. Por um momento, ficaram assim, entrelaçados na escuridão crescente, o mundo ao redor esquecido. Então, com um último e suave beijo nos lábios dela, Pedro se afastou. Boa noite, Maria Santos. Ela o observou partir, a silhueta recortada contra o céu estrelado da vila, que ambos chamavam de lar, um por escolha, outra por nascimento. Entrou em casa com os lábios ainda formigando e o coração dividido entre um passado que voltava com força total e um futuro que subitamente parecia cheio de possibilidades imprevistas. Maria acordou com o som distante de jangadas partindo para o mar. Por um momento, desorientada entre o sonho e a realidade, poderia jurar que tinha 17 anos novamente e que Pedro esperava por ela na praia para um dia de aventuras. Mas o calendário na parede e as caixas de pertences de seu pai espalhadas pelo quarto a trouxeram de volta ao presente. Tocou os lábios suavemente, como se ainda pudesse sentir o beijo da noite anterior. Havia sido imprudente deixar-se levar assim, mas não conseguia se arrepender. Após o café, decidiu que era hora de enfrentar o escritório de seu pai, um cômodo pequeno que ele mantinha trancado, seu santuário particular. A chave estava pendurada em um prego atrás da porta da cozinha, exatamente onde sempre estivera.
O escritório cheirava a livros antigos e óleo de peixe. Nas paredes, mapas marítimos detalhados e fotografias antigas de jangadas. Na escrivaninha de madeira escura, pilhas organizadas de papéis e cadernos. Maria sentou-se na cadeira gasta e começou a examinar os documentos. Encontrou anotações meticulosas sobre técnicas de construção, desenhos detalhados de jangadas em diferentes estilos e, para sua surpresa, um caderno intitulado Projeto Memórias do Mar. O mesmo projeto que Pedro mencionara na reunião. Folheando-o, Maria descobriu muito mais do que esperava. Não era apenas um plano de negócios, mas uma visão para preservar a cultura da vila, enquanto a adaptava aos novos tempos. Havia estudos de viabilidade econômica, cartas de apoio de universidades e até um reconhecimento preliminar do Ministério da Cultura sobre a importância histórica das técnicas artesanais desenvolvidas pela família Santos. No fundo de uma gaveta, encontrou um envelope amarelado com seu nome. Dentro, uma carta datada de 3 meses atrás. Minha querida Maria, se está lendo isto, é porque finalmente o velho mar reclamou este pescador. Não se entristeça por mim. Vivi a vida que escolhi, com o mar como meu maior amor e meu maior desafio. O projeto que encontrará junto a esta carta é meu legado para você e para nossa vila. Durante anos, pensei que preservar nossas tradições significava mantê-las exatamente como eram no passado. Foi Pedro quem me mostrou que estava errado. Preservar significa adaptar, evoluir, encontrar novos significados em velhas práticas. Sei que sua vida está na cidade, entre livros e alunos, e me orgulho profundamente da mulher forte e instruída que se tornou. Não espero que volte para ficar. Apenas que não permita que nosso conhecimento, construído ao longo de gerações, desapareça sob concreto e vigas de aço. Pedro tem sido como um filho para mim nos últimos anos. Ironicamente, ele se tornou o guardião das tradições que você deixou para trás. Não o culpo por isso. Cada um deve seguir seu próprio caminho. Mas talvez, se o destino permitir, vocês dois possam encontrar uma forma de honrar o passado enquanto constroem um futuro. Com todo o meu amor, seu pai, Antônio Santos. Maria não percebeu que chorava até que uma lágrima caiu sobre o papel. Dobrou a carta cuidadosamente e a colocou de volta no envelope. Seu pai nunca fora um homem de muitas palavras, e aquela carta continha mais emoção do que ele demonstrara em toda a vida. O som de batidas na porta interrompeu seus pensamentos. Ao abrir, encontrou Pedro, vestindo uma camisa limpa e carregando uma pequena caixa de madeira. "Bom dia", ele disse com um sorriso hesitante. "Trouxe algo que seu pai queria que você tivesse." Maria fez um gesto para que entrasse, consciente da tensão entre eles após o beijo da noite anterior. Pedro parecia igualmente desconfortável, evitando olhar diretamente para ela enquanto colocava a caixa sobre a mesa da cozinha. "Encontrei a carta dele", Maria disse, quebrando o silêncio. "E o projeto?" Pedro assentiu, seus olhos finalmente encontrando os dela. "Ele trabalhou nisso até o último dia. Queria que fosse perfeito antes de mostrar a você." "Por que você, Pedro?" Ela perguntou a pergunta que martelava em sua mente desde que chegara. "Por que meu pai confiou em você, depois de tudo o que aconteceu entre nossas famílias?" Pedro sentou-se à mesa, seus dedos tamborilando suavemente na madeira. "Depois que você partiu, fiquei perdido por um tempo. Comecei a beber, a brigar, a desperdiçar minha vida." Ele sorriu sem humor. "Seu pai me encontrou uma noite caído na praia, e em vez de me deixar lá, me levou para casa. Deu-me café e disse: 'O mar está aí, rapaz. Pode se afogar nele ou aprender a navegar.'" Maria podia imaginar seu pai dizendo exatamente isso, com aquela mistura de dureza e compaixão que o caracterizava. "Ele me ensinou a construir jangadas do jeito dele, combinando tradição com inovação. E quando meu pai faleceu, foi seu Antônio quem me ajudou a manter nossa pequena frota funcionando." Aos poucos, as velhas rivalidades se transformaram em respeito mútuo.
Pedro abriu a caixa que trouxera, revelando um conjunto de ferramentas antigas, delicadamente preservadas. As primeiras ferramentas dele, feitas pelo pai dele. Queria que ficassem com você. Maria tocou as ferramentas com reverência, sentindo a conexão com gerações de construtores de jangadas que vieram antes dela. Quando levantou o olhar, Pedro a observava com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Sobre ontem à noite, ele começou. Não precisamos falar sobre isso. Maria interrompeu rapidamente. Pedro deu um passo em sua direção, diminuindo a distância entre eles. Precisamos, sim. Porque não foi um erro, Maria. Não para mim. Algo em sua voz, na vulnerabilidade crua que mostrava, quebrou as defesas que Maria vinha construindo desde que chegara à vila. Antes que pudesse se conter, as palavras escaparam. Por que nunca respondeu minhas cartas, Pedro? A pergunta pairou entre eles, carregada de uma década de mágoa não resolvida. Pedro pareceu atordoado. Cartas. Ele franziu o senho. Confusão genuína em seu olhar. Maria, eu nunca recebi cartas suas. Foi a vez dela de ficar perplexa. Aproximou-se, procurando nos olhos dele algum sinal de mentira. Escrevi para você todas as semanas durante o primeiro ano na universidade, depois mensalmente, até que desisti quando nunca obtive resposta. Pedro passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela conhecia bem, de quando ele estava profundamente perturbado. Eu esperei, Maria. Esperei por cartas, ligações, qualquer coisa. Sua voz vacilou. Pensei que você tivesse encontrado uma vida melhor e me esquecido. Isso é impossível. Enviei para o endereço da sua família. Um entendimento súbito cruzou o rosto de Pedro. Meu pai. O nome soou como uma maldição em seus lábios. Ele deve ter interceptado suas cartas. Nunca aprovou nosso relacionamento. Maria sentiu um aperto no peito. Tantos anos perdidos por um mal-entendido, por orgulho ferido e comunicação interrompida. Escrevi sobre minhas aulas, sobre como sentia sua falta, sobre planos para vir nos feriados. Ela se interrompeu, a voz embargada pela emoção. Pedro se aproximou mais, seus olhos nunca deixando os dela. Se eu soubesse, ele tocou o rosto dela suavemente, como se ela fosse uma miragem que poderia desaparecer. Eu teria ido até você, Maria. Teria atravessado oceanos. Havia tanta verdade em seus olhos que Maria sentiu suas últimas defesas desmoronarem. O toque dele em sua pele era como voltar para casa após uma longa jornada. E agora? Ela perguntou, sua voz pouco mais que um sussurro. Em resposta, Pedro a puxou para si. Dessa vez, o beijo não tinha a urgência desesperada da noite anterior, mas uma ternura que falava de arrependimentos e segundas chances. Os braços dele a envolveram com firmeza, como se compensando por todos os abraços que não puderam compartilhar. As mãos de Maria deslizaram pelo peito dele, sentindo o coração que batia acelerado sob o tecido da camisa. O beijo se aprofundou. Anos de desejo reprimido finalmente encontrando liberdade. Pedro a pressionou contra a parede, seus corpos se encaixando com uma familiaridade que o tempo não conseguira apagar. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Pedro encostou sua testa na dela. 10 anos, ele murmurou, seus dedos traçando o contorno do rosto dela. 10 anos pensando que você simplesmente seguiu em frente. Maria fechou os olhos, absorvendo a sensação dele tão próximo. E eu pensando que você tinha me esquecido assim que parti. Ele riu baixinho, um som que vibrou contra o corpo dela. Como se fosse possível esquecer você, Maria Santos. Seus lábios encontraram o pescoço dela, depositando beijos suaves que a fizeram suspirar. As mãos dele deslizaram por sua cintura, explorando curvas que haviam mudado sutilmente com os anos. Pedro, não podemos simplesmente apagar 10 anos. Ele se afastou o suficiente para olhá-la nos olhos, suas mãos ainda firmemente em sua cintura. Não estou pedindo isso. Sua voz era grave, intensa. Estou pedindo uma chance de descobrir quem somos agora. Maria sabia que devia ser cautelosa, que havia complicações demais, decisões importantes ainda por tomar. Mas quando Pedro a olhava assim,
como se ela fosse a resposta para todas as perguntas que ele já fizera. Era difícil lembrar-se dos motivos para manter distância. Preciso pensar sobre o projeto, sobre o estaleiro, sobre tudo, ela disse, tentando recuperar alguma racionalidade. Pedro assentiu, afastando-se respeitosamente, embora seus olhos ainda queimassem com desejo contido. Vem comigo hoje. Não era um pedido, mas também não uma ordem. Quero mostrar algo importante. O quê? O sorriso dele tinha um toque de mistério, algo que seu pai ajudou a criar. Algo que pode fazer você ver esta vila com outros olhos. Maria hesitou apenas por um momento. Tudo bem. Quando? Meio-dia. Vista algo confortável. E traga protetor solar. Ele se aproximou, novamente para um último beijo, breve mas intenso, antes de se dirigir à porta. Até logo, professora. O apelido soou carinhoso em seus lábios, trazendo memórias de quando ele o usava para provocá-la, em outro tempo. Quando a porta se fechou atrás dele, Maria encostou-se nela, seus dedos tocando os lábios ainda úmidos pelo beijo. 10 anos de mal-entendidos não podiam ser desfeitos em um dia. Mas pela primeira vez desde que retornara, sentiu que o destino talvez lhe oferecesse uma chance de reescrever sua história. Pontualmente ao meio-dia, Pedro apareceu dirigindo uma velha caminhonete. Usava bermuda, camiseta desbotada e um chapéu de palha que sombreava parcialmente seu rosto bronzeado. Maria o esperava na varanda, vestida de forma similar, com um short jeans e uma blusa leve. Pronta para a aventura? Ele perguntou, abrindo a porta do passageiro. Depende da aventura. Ela respondeu com um sorriso cauteloso. O interior da caminhonete estava impecavelmente limpo, com um cheiro suave de mar e algo que lembrava sândalo. No painel, uma pequena jangada em miniatura servia como amuleto. Presente do seu pai. Pedro explicou, notando seu olhar. Disse que era para me manter seguro nas tempestades. Eles dirigiram pela estrada costeira, o mar sempre visível à direita, num azul profundo que refletia o céu sem nuvens. Pedro dirigia com uma mão no volante, ocasionalmente apontando para locais que haviam mudado ou permanecido iguais nos 10 anos de ausência de Maria. Aquela é a nova escola. Ele indicou um prédio colorido à distância. Construída há 5 anos. Agora temos ensino médio completo na vila. Maria observava as mudanças com interesse genuíno. A vila havia crescido, mas de forma orgânica, sem perder seu caráter essencial. Para onde estamos indo exatamente? Pedro sorriu, seus olhos brevemente deixando a estrada para encontrar os dela. Paciência, professora. É uma surpresa. Suas mãos se encontraram por um momento sobre o câmbio, e Pedro entrelaçou seus dedos nos dela com naturalidade, como se fosse um gesto cotidiano entre eles. O simples toque enviou uma onda de calor pelo braço de Maria, fazendo-a lembrar de como sempre fora assim entre eles, uma combustão instantânea ao menor contato. Após 20 minutos, Pedro deixou a estrada principal, seguindo por um caminho de terra que serpenteava entre coqueiros. O trajeto terminava em uma pequena enseada protegida, com águas cristalinas e uma faixa de areia imaculada. Ancorada próxima à praia estava uma jangada, maior e mais elaborada que as tradicionais que Maria conhecia. Chegamos, anunciou. Pedro desligando o motor. Maria saiu do carro maravilhada com a beleza intocada do lugar. Que lugar é este? Não me lembro dele. É porque era praticamente inacessível antes. Parte das terras dos Nascimento, mas nunca usamos. Pedro se aproximou, parando ao lado dela. Seu pai descobriu este lugar há uns 6 anos, enquanto mapeávamos a costa para o projeto. Eles caminharam até a praia, e Pedro a conduziu até a jangada ancorada. Era uma embarcação belíssima, combinando o design tradicional com inovações sutis que aumentavam sua eficiência e conforto. Esta é a Novo Horizonte, ele disse com orgulho evidente. Projeto conjunto meu e do seu pai. Projetada para passeios turísticos ecológicos, mas construída com as técnicas tradicionais. Maria circulou a embarcação, admirando o trabalho artesanal. Reconheceu algumas características do estilo de seu pai,
As junções meticulosas, os entalhes decorativos discretos, mas elegantes. É magnífica, ela admitiu. Quer dar um passeio? Pedro perguntou, já retirando as sandálias. Maria hesitou por um momento, mas a tentação era grande demais. Por que não? Pedro ajudou-a a embarcar, sua mão firme sustentando a dela. A jangada balançou suavemente sob seus pés, uma sensação que Maria não experimentava desde a adolescência. Pedro moveu-se com facilidade, preparando a vela com movimentos precisos que falavam de anos de prática. Ainda lembra como se equilibrar? Ele provocou. Como resposta, Maria caminhou com desenvoltura até a proa, sentando-se com as pernas cruzadas. Algumas coisas não se esquecem, ela respondeu, sorrindo. O vento estava perfeito, e logo estavam deslizando suavemente pelas águas da enseada. Pedro controlava a embarcação com maestria, fazendo-a dançar sobre as pequenas ondas. Maria fechou os olhos por um momento, sentindo o sol no rosto, e a brisa marinha em seus cabelos era uma sensação de liberdade que havia esquecido que existia. Olhe. Pedro apontou para a mágoa cristalina abaixo deles. Maria se inclinou sobre a borda e viu o motivo da excitação dele. Um jardim de corais se estendia sob a superfície, um caleidoscópio de cores e formas habitado por peixes multicoloridos. É incrível, ela exclamou genuinamente maravilhada. Não sabia que tínhamos corais assim por aqui. Poucos sabem. Seu pai e eu descobrimos este Recife há 5 anos. Está praticamente intocado. Pedro diminuiu a velocidade, deixando a jangada flutuar suavemente. É parte do que queremos preservar com o projeto. Turismo ecológico controlado, pesquisa científica, educação ambiental. Maria observou o Recife, hipnotizada pela beleza subaquática. Pedro se aproximou, sentando-se ao lado dela na borda da jangada. Trouxe equipamento de snorkel, se quiser dar uma olhada mais de perto. Ele ofereceu. Os olhos de Maria brilharam com entusiasmo. Pedro sorriu, satisfeito, por ter provocado aquela reação. Logo estavam ambos na água, máscaras de mergulho revelando o esplendor submarino em toda sua glória. Pedro mantinha-se próximo a ela, ocasionalmente segurando sua mão para guiá-la, a pontos particularmente impressionantes do Recife. Sob a água, os dedos entrelaçados e os olhares trocados através das máscaras tinham uma qualidade quase mágica, uma intimidade amplificada pelo silêncio e pela beleza ao redor. Em um momento, Pedro apontou para uma pequena caverna de coral, onde 2 peixes-anjo nadavam em perfeita sincronia, como um casal em uma dança coreografada. Quando emergiram, ofegantes e sorridentes, Pedro puxou-a para si no impulso do momento. Com água escorrendo por seus rostos, beijaram-se ali mesmo no meio do oceano, com o sol criando diamantes na superfície ao redor deles. O gosto de sal em seus lábios apenas intensificava a experiência, tornando o beijo mais vívido, mais conectado ao elemento que sempre definira suas vidas. De volta à jangada, sentaram-se lado a lado, deixando o sol secar seus corpos enquanto comiam frutas e sanduíches que Pedro trouxera. A conversa fluía naturalmente agora, preenchendo lacunas de uma década separados. E sua vida na cidade? Pedro perguntou finalmente. Deve ser bem diferente daqui. Maria pensou antes de responder, observando o horizonte onde céu e mar se fundiam em uma linha imprecisa. É, intensa. Estimulante intelectualmente, claro. Tenho bons alunos, colegas interessantes, acesso a bibliotecas, seminários. Mas, Pedro incentivou, percebendo a hesitação em sua voz. Mas às vezes é solitária, ela admitiu, surpreendendo-se com sua própria honestidade. As pessoas têm pressa demais para formar conexões reais. Tudo é rápido, eficiente e, de certa forma, superficial. Pedro assentiu, compreensivo. Já pensou em voltar? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades não declaradas. Não, Maria respondeu honestamente. Pelo menos não até agora. Sempre vi minha vida seguindo certo caminho. Doutorado, pesquisa, talvez uma posição em uma universidade maior. E agora,
Ela virou-se para encará-lo, notando como o sol desenhava reflexos dourados em seus cabelos escuros. Agora não tenho certeza de nada. Sua voz baixou quase para um sussurro. Descobrir que meu pai estava construindo algo tão significativo, saber que você e eu, que foi tudo um mal-entendido. Pedro se aproximou, seus dedos tocando suavemente o braço dela, traçando pequenos círculos na pele bronzeada. Podemos construir algo novo, Maria. Não precisa ser ou a cidade ou a vila. O mundo mudou em 10 anos. Há possibilidades que não existiam antes. Seus olhos da cor profunda do oceano em dia de tempestade pareciam enxergar além das defesas dela. Maria sentiu seu coração acelerar sob aquele olhar. Era fácil demais se perder nele, deixar-se levar por promessas e possibilidades. Não posso tomar decisões com base em isto, ela gesticulou entre eles. Por mais intenso que seja, Pedro sorriu compreensivo. Não estou pedindo isso. Só peço que dê uma chance ao projeto, que considere o legado que seu pai queria deixar. Sua mão deslizou pelos cabelos dela, afastando uma mecha rebelde do rosto. Quanto a nós, temos tempo para descobrir o que significa. O sol começava a descer no horizonte quando retornaram à praia. A viagem de volta na jangada havia sido tranquila, com Pedro ensinando a Maria alguns dos novos métodos de navegação que havia desenvolvido com seu pai. Ela aprendera rápido, como sempre, e logo estavam trabalhando em perfeita harmonia, como se os anos de separação nunca tivessem existido. De volta à caminhonete, o silêncio entre eles era confortável, carregado de possibilidades não exploradas. Quando Pedro estacionou em frente à casa de Maria, o céu já estava pintado com as cores vibrantes do pôr do sol tropical. Amanhã haverá uma cerimônia na praia, ele disse, desligando o motor. É o Festival das Águas Claras. Uma tradição que revivemos há 5 anos. Seu pai sempre participava. Gostaria que você viesse. Do que se trata exatamente? É uma celebração das águas que nos sustentam. Começou como um ritual de agradecimento dos pescadores, mas se transformou em algo maior. Agora inclui música, dança, comida, ele sorriu, e uma exposição de artesanato tradicional, incluindo miniaturas de jangadas feitas pelas crianças da escola. Maria sentiu uma onda de nostalgia. Lembrava-se vagamente de ouvir os mais velhos falarem deste festival quando era criança, mas a tradição havia se perdido antes que ela pudesse participar. Irei, ela prometeu. Pedro inclinou-se e beijou-a suavemente, um beijo breve, mas cheio de promessas. Até amanhã, então. Enquanto o observava partir, Maria percebeu que algo havia mudado fundamentalmente dentro dela durante aquele dia. A vila, que parecia tão pequena e limitadora quando partiu, agora revelava camadas de significado e possibilidades que nunca havia considerado. Naquela noite, sentada na varanda com uma xícara de chá, observando as estrelas que pareciam muito mais brilhantes ali do que na cidade, Maria releu a carta de seu pai e folheou o projeto novamente. As ideias eram boas, viáveis, combinando preservação cultural com sustentabilidade econômica de uma forma que respeitava a comunidade local. Pensou em Pedro, em como ele havia transformado seu ressentimento juvenil em propósito, em como trabalhara, lado a lado com seu pai, para criar algo significativo. Pensou no beijo deles no oceano, na sensação de liberdade que sentira deslizando sobre as águas na jangada construída por mãos que amavam o que faziam. E pela primeira vez, desde que recebera a ligação sobre a morte de seu pai, Maria permitiu-se considerar um futuro diferente do que havia planejado. Um futuro onde o horizonte não era limitado pelos prédios da cidade, mas pela linha infinita onde o céu encontrava o mar. O dia amanheceu com uma luminosidade especial, como se o próprio sol soubesse que era dia de celebração. Maria acordou cedo, os sonhos ainda entrelaçados com imagens de corais coloridos e beijos salgados no oceano. Por um momento, ficou deitada observando o padrão que a luz fazia ao atravessar as cortinas de renda, ouvindo os sons da vila despertando, o canto dos pássaros,
O rumor distante de jangadas retornando da pesca noturna, vozes animadas discutindo os preparativos para o festival. Decidiu caminhar até a praia antes do café, querendo sentir a vila no início da manhã. As ruas já mostravam sinais da celebração que viria. Bandeirolas coloridas penduradas entre as casas, altares improvisados com oferendas para Iemanjá, barracas sendo montadas para vender comida e artesanato. Na praia principal, um grande círculo de pedras havia sido preparado, com uma fogueira central ainda apagada, esperando pela noite. Crianças corriam descalças sobre a areia, carregando miniaturas de jangadas decoradas com fitas coloridas. Mulheres idosas trançavam palha com dedos ágeis, criando cestos e esteiras que seriam usados durante o festival. Dona Maria, uma voz infantil a chamou. Era um menino de aproximadamente 8 anos, carregando uma pequena jangada primorosamente, construída para alguém tão jovem. Olha o que eu fiz na escola. É igual às que seu pai ensinava a gente a fazer. Maria agachou-se para examinar o trabalho artesanal. Está linda, João. Ela reconheceu o garoto como filho de uma antiga colega de escola. Meu pai ensinou você? O menino assentiu orgulhosamente. Todo sábado de manhã no estaleiro. Ele dizia que eu tenho mãos boas para madeira, como o tio Pedro. Maria sorriu imaginando seu pai paciente com as crianças, transmitindo conhecimentos que havia passado uma vida acumulando. Era uma faceta dele que nunca tinha visto. O mestre, o guardião de tradições. Continuou caminhando pela praia, reconhecendo rostos, respondendo a acenos, surpreendendo-se com a naturalidade com que se reinseria na comunidade. Era como se a vila a estivesse recebendo de volta, não com ressentimento pela longa ausência, mas com a paciente aceitação de quem sempre soube que ela retornaria um dia. Ao voltar para casa, encontrou Luísa na varanda, segurando um pacote embrulhado em tecido colorido. Bom dia, professora. Mamãe mandou um bolo de milho para seu café e disse para convidar a senhora para nossa barraca hoje no festival. Vamos vender a tapioca mais gostosa da região. Maria aceitou o pacote, sentindo o cheiro delicioso que emanava. Agradecimento duplo à sua mãe. É muito gentil da parte dela. As duas entraram para tomar café e Maria descobriu em Luísa uma jovem inteligente e observadora. Durante a conversa, revelou-se que a garota sonhava em estudar biologia marinha para entender melhor o que o mar nos dá e como proteger isso. O Sr. Pedro me emprestou livros sobre recifes de coral. Luísa contou animadamente. Ele disse que possivelmente você poderia me dar dicas sobre como conseguir uma bolsa de estudos, já que é professora. Universitária, Maria sentiu uma onda de admiração por Pedro, sempre encontrando maneiras de apoiar os sonhos dos jovens da vila, mesmo quando estes sonhos os levariam para longe. Ficarei feliz em ajudar, Luísa. Na verdade, conheço alguns programas de iniciação científica que aceitam estudantes do ensino médio durante as férias. Os olhos da garota brilharam com possibilidades. Após o café, Maria decidiu passar pelo estaleiro. Queria ver novamente o projeto, agora com os olhos abertos pela experiência do dia anterior. Encontrou o local vazio, mas as ferramentas cuidadosamente dispostas e a jangada em miniatura de seu pai ainda lá, esperando para ser concluída. Em uma estante próxima, descobriu álbuns de fotos que documentavam o desenvolvimento do projeto ao longo dos anos. Havia imagens de seu pai e Pedro trabalhando juntos, rostos concentrados, enquanto discutiam detalhes técnicos, fotos das primeiras turmas de crianças aprendendo artesanato tradicional, registros da descoberta do Recife de coral e das primeiras expedições turísticas experimentais. A última página do álbum mais recente continha uma fotografia que a pegou de surpresa. Seu pai, já visivelmente fragilizado pela idade, sentado na varanda de casa com uma versão emoldurada do diploma de doutorado dela na parede atrás. O orgulho em seu olhar era inconfundível, e Maria sentiu lágrimas brotarem. Ele pendurou na sala no dia em que recebeu a cópia, disse uma voz atrás dela. Maria virou-se para encontrar Pedro recostado na porta, observando-a com uma expressão suave. Usava uma camisa azul marinho que destacava seus olhos,
e tinha o cabelo ainda úmido, como se tivesse acabado de sair do mar. Não o ouvi chegar, ela disse, enxugando discretamente uma lágrima. Pedro aproximou-se, olhando a fotografia, por cima do ombro dela. Ele dizia a todos que sua filha era doutora e professora universitária. Sua voz tinha um tom de carinho. Minha filha estuda as histórias antigas. Ele explicava, simplificando sua pesquisa em literatura medieval para que todos entendessem. Maria sorriu entre lágrimas, imaginando seu pai, um homem de poucas palavras, orgulhosamente falando dela para quem quisesse ouvir. Eu devia ter voltado mais vezes, murmurou. Pedro tocou seu ombro gentilmente. Ele entendia, Maria. Sabia que você estava construindo seu próprio caminho. Ela virou-se para encará-lo, notando como ele estava próximo, seu cheiro familiar de mar e madeira envolvendo-a. Como você consegue ser tão compreensivo? Perguntou, genuinamente intrigada. Depois de tudo, de todos esses anos pensando que eu simplesmente segui em frente. Os olhos de Pedro percorreram seu rosto com uma intensidade que fazia seu coração bater mais rápido. Talvez porque o mar me ensinou que algumas marés sempre retornam, não? Importa quanto tempo leve. Seus dedos roçaram o rosto dela, enxugando uma lágrima com o polegar. Ou talvez porque mesmo nos dias em que mais duvidei, nunca consegui realmente deixar de te amar, Maria Santos. A confissão, tão direta e honesta, atingiu-a como uma onda. Antes que pudesse formular uma resposta, Pedro inclinou-se e capturou seus lábios em um beijo suave, quase reverente. Maria respondeu instintivamente, suas mãos encontrando o caminho para os cabelos dele, puxando-o para mais perto. O beijo aprofundou-se, transformando-se em algo mais urgente, mais necessitado. Pedro pressionou-a contra a mesa, suas mãos firmes na cintura dela, mantendo-a no lugar, enquanto suas bocas exploravam. Reaprendiam, redescobriam. Quando se separaram, ofegantes, Pedro manteve-a presa no círculo de seus braços, sua testa encostada na dela. Precisamos parar de nos encontrar assim, ele brincou, sua voz rouca de desejo. Maria riu, sentindo-se mais leve do que em anos. Eu não reclamaria se continuasse. Os olhos dele escureceram, e por um momento Maria pensou que ele realmente a tomaria ali mesmo, sobre a mesa do estaleiro. Em vez disso, Pedro respirou fundo e deu um passo para trás, embora suas mãos permanecessem na cintura dela. Infelizmente, tenho responsabilidades no festival. O sorriso dele era parte desculpa, parte promessa. Na verdade, vim buscá-la. Pensei que talvez quisesse participar dos preparativos finais. Adoraria. Maria surpreendeu-se com a sinceridade da resposta. No caminho para a praia, Pedro explicou mais sobre o festival revitalizado, como haviam recuperado tradições antigas, mas também acrescentado elementos novos que refletiam as preocupações contemporâneas, como a preservação ambiental. Seu pai sugeriu que incluíssemos um momento educativo, para que os turistas e as crianças aprendessem sobre a importância dos recifes e dos manguezais. Pedro sorriu, lembrando. Se eles entenderem, vão cuidar, ele dizia. A praia estava agora repleta de atividade. Barracas coloridas alinhavam-se ao longo da orla, oferecendo desde comidas tradicionais até artesanato local. Uma área havia sido reservada para exposições educativas sobre o ecossistema marinho, local, com aquários temporários mostrando a diversidade da vida marinha, painéis informativos sobre preservação ambiental e jangadas em diferentes estágios de construção. Maria foi recebida calorosamente por todos, muitos expressando alegria genuína por vê-la participando. Foi conduzida até uma barraca, onde fotos antigas da vila estavam expostas, junto com os registros históricos que seu pai havia colecionado ao longo dos anos. Pensamos que você poderia ficar aqui por um tempo, Pedro explicou. Seu conhecimento acadêmico seria valioso para explicar a importância histórica desses registros. Maria sentiu-se tocada pelo gesto, pela forma como a comunidade naturalmente criava um espaço para ela, valorizando o que poderia contribuir. Logo, estava envolvida, conversando com visitantes e moradores locais sobre a rica história da vila. Não demorou muito para perceber que muitos dos jovens
Olhavam para ela com admiração. A filha do mestre Antônio que virou doutora e retornara. Ao final da tarde, Pedro regressou, trazendo água de coco para ambos. Como está se saindo? Professora, perguntou, seus olhos brilhando com divertimento ao vê-la tão integrada. Surpreendentemente bem, ela admitiu, aceitando a água de coco. É estranho. Quanto mais explico a história deste lugar para os outros, mais me reconecto com ela. Eles caminharam juntos pela praia, observando os preparativos finais para a celebração noturna. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa que se refletiam nas águas calmas. Aquela é a jangada cerimonial. Pedro indicou uma embarcação maior, ricamente decorada com flores, conchas e fitas coloridas, ancorada, próxima à praia. À meia-noite levaremos oferendas ao mar, agradecendo pela abundância e pedindo proteção para o próximo ano. Quem costuma conduzi-la? Maria perguntou, admirando o trabalho artesanal. Seu pai nos últimos anos. Pedro olhou para ela, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Este ano pensei que talvez você... Maria sentiu um nó na garganta. A ideia de assumir o lugar de seu pai na cerimônia era ao mesmo tempo intimidadora e profundamente significativa. Eu não sei se estou preparada, Pedro. Não conheço os rituais, as palavras. Ele pegou suas mãos entre as dele. Seu olhar, intenso e sincero. Você é filha dele, Maria. Tem isso no sangue. Além disso, estarei com você o tempo todo. Algo na forma como ele disse aquilo. Estarei com você. Ressoou profundamente nela, como se as palavras tivessem um significado, que ia além daquela noite, daquele festival. Tudo bem, ela concordou finalmente. Vou tentar. O sorriso de Pedro iluminou seu rosto, transformando suas feições de uma beleza rústica para algo quase etéreo no brilho do sol poente. À medida que a noite caía, a praia ganhava um aspecto mágico. Tochas foram acesas ao longo da orla, projetando sombras dançantes na areia. A fogueira central foi finalmente acendida, suas chamas subindo alto contra o céu noturno. O cheiro de peixe grelhado, mandioca e ervas aromáticas enchia o ar, misturando-se com a maresia. Maria retornou para casa brevemente para se preparar para a cerimônia. Encontrou sobre sua cama um vestido branco simples, com detalhes em azul, nas mangas e na barra e um bilhete. Seu pai guardou para quando você retornasse. Era da sua mãe. Pedro. O vestido servia perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. Maria olhou-se no espelho antigo do quarto, vendo pela primeira vez a semelhança com a mãe que mal conhecera. Lembrava-se vagamente dela, usando branco, seus cabelos escuros soltos ao vento, enquanto caminhava pela praia. Quando voltou ao festival, a celebração estava em pleno andamento. Músicos locais tocavam instrumentos tradicionais, criando melodias que pareciam vir do próprio mar. Casais de todas as idades dançavam na areia, seus corpos movendo-se em sintonia com o ritmo ancestral. Pedro a esperava próximo à jangada, cerimonial. Ao vê-la, ficou momentaneamente sem palavras, seus olhos percorrendo-a com admiração e algo mais profundo. Você está... Ele começou, mas pareceu não encontrar a palavra adequada. É o vestido da minha mãe. Maria, explicou, sentindo-se subitamente tímida sob o olhar intenso dele. Eu sei. Pedro finalmente sorriu. Ele mostrou para mim uma vez. Disse que tinha certeza que um dia você o usaria novamente nesta praia. Aproximou-se e tomou suas mãos entre as suas, inclinando-se para beijá-la suavemente, um beijo público, mas contido, que ainda assim enviou arrepios por sua espinha. Vem, ele disse quando se separaram. Está quase na hora. Pedro conduziu-a até a jangada, onde uma pequena multidão já os aguardava. Entre eles, Maria reconheceu os pescadores mais antigos da vila, incluindo seu Joaquim, que agora segurava um recipiente decorado cheio de pequenos objetos. Estes são os pedidos e agradecimentos da comunidade, explicou Pedro. Cada família escreve o seu em um papel, que é dobrado e colocado dentro de uma pequena concha ou barquinho de madeira.
Enquanto ele falava, o som dos tambores cresceu, e a multidão na praia começou a formar um grande círculo ao redor da fogueira. Pedro ajudou Maria a subir na jangada, que agora flutuava na água rasa próxima à areia. Seu Joaquim entregou-lhe o recipiente com os pedidos, seus olhos brilhando com emoção. Seu pai ficaria orgulhoso, menina, ele disse simplesmente. A cerimônia começou com cantos tradicionais. Pedro explicava discretamente cada etapa a Maria, orientando-a sobre quando deveria levantar o recipiente, quando deveria se virar para o mar ou para a terra. Finalmente, chegou o momento em que ele tomou os remos e começou a afastar a jangada da praia. Da areia, a comunidade entoava uma melodia antiga, suas vozes unindo-se em um coro que parecia atrair a própria lua, agora alta no céu, derramando sua luz prateada sobre as águas. Quando estavam a uma distância adequada, Pedro fez um gesto para Maria. Era hora de entregar as oferendas ao mar. Com o coração acelerado, ela segurou o recipiente e começou a cantar a oração que Pedro havia lhe ensinado minutos antes. Para sua surpresa, as palavras vieram naturalmente, como se emergissem de uma memória ancestral em seu sangue. Um a um, Maria foi depositando os pequenos objetos na água, observando como flutuavam brevemente antes de serem levados pelas ondas, suaves. Quando o último deles deixou suas mãos, sentiu uma paz inundar seu ser, como se o próprio oceano a abraçasse em aceitação. Pedro havia deixado os remos e agora estava ao lado dela, observando seu rosto à luz da lua. "Sente isso?" ele perguntou baixinho. Ela assentiu, incapaz de expressar em palavras a conexão profunda que sentia naquele momento com o mar, com a vila, com as tradições de seu povo e com o homem ao seu lado. Pedro a puxou para si, seus braços envolvendo-a, firmemente enquanto a jangada balançava suavemente sob seus pés. Desta vez, o beijo não tinha nada de contido. Era um beijo que falava de 10 anos de separação, de desejos reprimidos, de uma necessidade que transcendia o tempo e o espaço. As mãos dele deslizaram por suas costas, pressionando-a contra seu corpo com uma urgência que refletia a dela. Maria entrelaçou seus dedos nos cabelos de Pedro, abandonando-se àquela sensação que sempre estivera lá, adormecida em algum canto de seu coração, esperando para ser despertada novamente. Maria. Ele murmurou contra seus lábios, seu nome soando como uma oração. Ela respondia a cada toque com igual fervor, suas mãos explorando o corpo dele através do tecido da camisa, sentindo os músculos tensos sob seus dedos. O mundo ao redor parecia ter desaparecido, deixando apenas os dois, a jangada e o mar infinito sob o céu estrelado. Foi o som distante de fogos de artifício que finalmente os trouxe de volta à realidade. Afastaram-se ligeiramente, ofegantes, seus olhos refletindo o brilho das explosões coloridas no céu. "Temos que voltar", Pedro disse, sua voz rouca de desejo. "Estão esperando por nós para encerrar a cerimônia." Maria assentiu, tentando recuperar o fôlego e a compostura. Pedro beijou-a uma última vez, suavemente, antes de retornar aos remos. Na praia, foram recebidos com aplausos e canções. O festival continuou noite adentro, com danças, músicas e histórias sendo compartilhadas ao redor da fogueira. Maria foi naturalmente incorporada às celebrações, sentindo-se parte da comunidade de uma forma que nunca havia experimentado antes. Pedro permaneceu ao seu lado a maior parte do tempo, suas mãos ocasionalmente se encontrando, trocando olhares carregados de promessas para mais tarde. A eletricidade entre eles era quase palpável, notada por olhares conhecedores dos mais velhos, que sorriam com aprovação. Perto da madrugada, quando as famílias com crianças já haviam partido e apenas os adultos permaneciam ao redor do que restava da fogueira, Pedro se inclinou para sussurrar em seu ouvido: "Vamos dar uma caminhada?" O convite era simples, mas o arrepio que percorreu a espinha de Maria ao sentir a respiração dele em sua pele dizia que ambos sabiam que seria muito mais que isso. Afastaram-se discretamente, seguindo pela praia em direção às formações rochosas onde um dia haviam compartilhado seus primeiros momentos de intimidade.
A lua iluminava o caminho, criando um rastro prateado sobre as águas calmas. Foi uma noite perfeita. Maria comentou, seus dedos entrelaçados nos dele. Ainda não acabou, Pedro respondeu, sua voz baixa, carregando uma promessa que fez o coração dela acelerar. Quando chegaram à pequena enseada escondida pelas rochas, conhecida apenas por eles e pelo mar, Pedro parou, virando-se para encará-la. Seus olhos, refletindo o luar, percorreram o rosto dela com intensidade. Você está mais linda do que nunca com este vestido, ele disse, suas mãos encontrando a cintura dela, puxando-a para mais perto. Mas tenho pensado em tirá-lo de você desde o momento em que a vi. O calor subiu pelo pescoço de Maria, não de vergonha, mas de um desejo tão intenso que quase a deixava tonta. Em resposta, ela deslizou as mãos pelo peito dele, sentindo o coração acelerado sob seus dedos. O que está esperando, então? Foi todo o incentivo que Pedro precisava. Seus lábios encontraram os dela em um beijo que não tinha nada da contenção anterior, apenas fome e necessidade crua. As mãos dele deslizaram pelas costas dela, encontrando os botões do vestido, desfazendo-os um a um com uma mistura de urgência e reverência. Maria não ficava atrás, seus dedos trabalhando para livrar Pedro da camisa, ansiosa para sentir sua pele contra a dela. Quando finalmente conseguiu, não pôde deixar de suspirar ao tocar seu peito nu, sentindo a textura da pele bronzeada, os músculos firmes sob seus dedos exploradores. O vestido deslizou por seus ombros, caindo como uma onda branca a seus pés na areia. Pedro afastou-se ligeiramente para observá-la sob o luar, sua respiração visivelmente alterada. 10 anos, ele murmurou, seus olhos percorrendo cada curva do corpo dela. 10 anos sonhando com este momento. Maria sentiu-se exposta e poderosa ao mesmo tempo, consciente do efeito que tinha sobre ele. Avançou, eliminando a distância entre eles, seus corpos finalmente se encontrando sem barreiras. Não vamos perder mais nenhum segundo, ela sussurrou contra os lábios dele. O que se seguiu foi um redemoinho de sensações. A areia macia, sob suas costas, o peso bem-vindo do corpo de Pedro sobre o seu, mãos explorando, redescobrindo lugares secretos, lábios traçando caminhos que apenas eles conheciam. Cada toque parecia mais intenso que em suas memórias, cada beijo mais profundo, como se estivessem tentando compensar todos os anos perdidos em uma única noite. Seus corpos se moviam em uma dança antiga e familiar, o ritmo tão natural quanto as ondas quebrando na areia próxima. Maria se permitiu perder-se completamente na sensação dele, no cheiro de maresia e madeira que sempre associara a Pedro, nos sons da respiração entrecortada e gemidos baixos que se misturavam ao murmúrio constante do oceano. Quando finalmente atingiram o ápice juntos, foi como se o próprio mar se erguesse dentro deles, uma onda poderosa que os submergiu completamente antes de depositá-los trêmulos e saciados nas areias da realidade. Permaneceram entrelaçados sob o céu estrelado, corpos reluzentes de suor, respirações gradualmente retornando ao normal. Pedro traçava desenhos imaginários na pele nua das costas de Maria, enquanto ela repousava a cabeça em seu peito, ouvindo o coração que batia por ela. Isso foi... Maria começou, mas não encontrou palavras adequadas. Eu sei, Pedro completou, beijando-lhe o topo da cabeça. Para mim também. Ficaram assim por um longo tempo, trocando beijos preguiçosos e carícias suaves, conversando em sussurros sobre tudo e nada, como se tivessem todo o tempo do mundo. Em algum momento, Pedro cobriu-a com sua camisa para protegê-la da brisa noturna que se tornava mais fresca. Nunca pensei que me sentiria assim novamente, Maria confessou, seus dedos brincando com os pelos do peito dele. Tão completa. Pedro virou-se para olhá-la nos olhos, seu olhar intenso mesmo na escuridão parcial. Sempre soube que você voltaria, ele disse simplesmente. Mesmo nos dias em que duvidei, algo dentro de mim sabia. Maria sentiu lágrimas inesperadas queimarem seus olhos. Como pode ter tanta certeza, quando nem eu mesma tenho? Ele sorriu.
aquele sorriso torto que sempre fazia seu coração falhar uma batida. Porque o mar sempre devolve o que realmente pertence a ele, Maria. Seus dedos traçaram o contorno do rosto dela com adoração. E você sempre pertenceu a estas águas e a mim, assim como eu pertenço a você. As palavras simples e profundas tocaram algo fundamental dentro dela. Maria percebeu que de alguma forma ele estava certo. Não importava quantos anos passasse longe, quantos títulos acadêmicos conquistasse, quantas cidades diferentes conhecesse. Uma parte dela sempre pertenceria a este lugar, a estas tradições, a este homem que a conhecia melhor do que ela mesma. Quando o céu começou a clarear no horizonte, anunciando um novo dia, vestiram-se relutantemente e iniciaram o caminho de volta. Caminhavam de mãos dadas, parando ocasionalmente para mais um beijo. Incapazes de manter distância por muito tempo. O que acontece agora? Pedro perguntou quando se aproximavam da vila, sua voz revelando a vulnerabilidade por trás da pergunta. Maria parou, virando-se para encará-lo. A luz dourada do amanhecer iluminava seu rosto, destacando os traços, fortes que tanto amava. Não sei exatamente, ela respondeu honestamente. Mas sei que não quero perder isso novamente. Não quero perder você. Os olhos dele brilharam com esperança renovada. O projeto, ele começou. Poderíamos desenvolvê-lo juntos. Sua experiência acadêmica, meu conhecimento prático. Maria assentiu lentamente, as possibilidades desdobrando-se em sua mente. Poderia dar algumas aulas na universidade regional. Ela refletiu. Orientar pesquisas sobre tradições costeiras. Talvez até estabelecer um programa de intercâmbio para estudantes interessados em cultura e sustentabilidade. E eu estaria aqui, Pedro completou, segurando-a pela cintura. Ou poderia ir até você na cidade de vez em quando. Não precisa ser tudo ou nada, Maria. As palavras dele ecoaram dentro dela. Não precisava ser tudo ou nada. Não precisava abandonar sua carreira acadêmica para honrar suas raízes. Talvez o segredo fosse encontrar um equilíbrio, assim como seu pai e Pedro haviam feito ao combinar técnicas tradicionais com inovações necessárias. Precisamos conversar mais sobre isso, ela disse, embora seu coração já soubesse a resposta. Detalhes práticos, logística. Pedro riu puxando-a para mais perto, sempre a professora metódica. Seu olhar tornou-se sério. Teremos tempo para resolver tudo isso, Maria, se você quiser. Maria olhou para a vila despertando sob a luz dourada da manhã, para o mar que se estendia infinitamente no horizonte e para o homem à sua frente, cujos olhos continham todas as promessas que ela jamais precisaria. Eu quero, respondeu simplesmente, selando a promessa com um beijo que tinha gosto de sal, de sol e de um futuro que se abria diante deles como o próprio oceano, vasto, profundo e cheio de possibilidades. Sol da tarde filtrava-se pelas janelas recém-instaladas do Centro Cultural, lançando padrões geométricos no piso de madeira polida. Maria ajustava os últimos detalhes da exposição fotográfica que documentava a história da vila desde seus primeiros dias até o presente. O que acha deste ângulo? Perguntou a Luísa, que agora era sua assistente oficial no projeto. Jovem inclinou a cabeça, avaliando criticamente. Um pouco mais para a esquerda, professora. Assim pega melhor luz. Maria fez o ajuste, sorrindo ao pensar em como sua vida havia mudado nos últimos meses. O Centro Cultural e Escola de Artesanato Antônio Santos seria inaugurado oficialmente no dia seguinte, culminando meses de trabalho intenso e satisfatório. O projeto que seu pai e Pedro haviam sonhado tornara-se realidade, expandindo-se além das expectativas iniciais. O antigo estaleiro havia sido preservado em sua essência, mas ampliado para abrigar oficinas de construção de jangadas, um pequeno museu marítimo, salas para aulas teóricas e um espaço para exposições temporárias. Fora do edifício principal, uma série de trilhas ecológicas havia sido cuidadosamente demarcada, levando visitantes através de manguezais preservados e terminando na enseada do Recife de Coral, agora oficialmente uma área de proteção ambiental. Guias locais,
treinados em biologia marinha básica e história cultural, conduziam pequenos grupos em jangadas adaptadas, compartilhando conhecimentos ancestrais e consciência ambiental. O som de passos familiares fez Maria virar-se para a porta. Pedro entrou, trazendo consigo o cheiro de maresia e o sorriso que ainda fazia seu coração acelerar. As crianças da escola acabaram de chegar para o ensaio, anunciou, e trouxeram as jangadas em miniatura que fizeram para a exposição. Maria assentiu, fazendo um último ajuste na fotografia antes de se virar para Luísa. Pode terminar aqui? Vou receber as crianças. Claro, professora. Pedro esperou que Luísa se afastasse para puxar Maria para um beijo rápido, mas intenso. Senti sua falta hoje, murmurou contra seus lábios. Maria sorriu, permitindo-se um momento de intimidade, antes de retornar ao trabalho. Só ficamos separados por algumas horas. Provocou, embora também tivesse sentido falta dele. Tempo demais. Ele respondeu com um sorriso maroto, entrelaçando seus dedos nos dela enquanto caminhavam. Para o pátio externo. Os últimos meses haviam trazido ajustes e compromissos para ambos. Maria mantinha uma posição de pesquisadora associada na universidade, viajando semanalmente para a capital para orientar estudantes e participar de reuniões departamentais. No restante do tempo, coordenava as atividades educativas do centro, desenvolvendo currículos que mesclavam conhecimento acadêmico e sabedoria tradicional. Pedro continuava liderando a Associação de Pescadores, agora fortalecida por um programa de cooperativa que permitia melhores condições de venda e distribuição dos produtos. Também supervisionava as oficinas de construção de jangadas, onde técnicas ancestrais eram documentadas e transmitidas às novas gerações. O projeto havia transformado a economia da vila, trazendo turismo sustentável que respeitava o modo de vida local. Hospedagens simples, mas confortáveis em casas de família, ofereciam aos visitantes uma experiência autêntica, enquanto criavam renda adicional para a comunidade. O artesanato local, desde miniaturas de jangadas até redes e cerâmica, encontrava mercado entre turistas conscientes que valorizavam a autenticidade cultural. No pátio, um grupo de crianças esperava animadamente, cada uma segurando uma pequena jangada primorosamente feita. Seus rostos brilhavam de orgulho quando Maria e Pedro se aproximaram. Olá a todos, Maria cumprimentou. Vejo que fizeram um trabalho maravilhoso. Enquanto as crianças mostravam entusiasticamente suas criações, Maria notou João, o menino que primeiro lhe mostrara sua jangada no festival. Agora, 6 meses depois, seu trabalho demonstrava notável evolução técnica. Esta é especial, Dona Maria, ele disse timidamente, mostrando sua jangada em miniatura. Fiz igual às do seu pai, com os entalhes que ele me ensinou, Maria. Agachou-se para examinar o trabalho, genuinamente impressionada com a habilidade do garoto. A pequena embarcação tinha entalhes delicados que representavam ondas e estrelas, marcas registradas do estilo de seu pai. Está perfeita, João, ela disse emocionada. Meu pai ficaria muito orgulhoso. As crianças foram conduzidas para o ensaio da apresentação inaugural, deixando Maria e Pedro momentaneamente a sós. Eles observavam os pequenos organizando-se em formação, suas vozes jovens ensaiando a canção tradicional dos pescadores que seria apresentada na cerimônia. Seu pai estaria orgulhoso de você também, Pedro disse suavemente, seu braço circundando a cintura dela. Maria assentiu, permitindo-se apoiar contra o corpo forte dele. Às vezes, sinto que ele ainda está aqui, observando tudo. No mar, nas jangadas, nas mãos destas crianças, Pedro completou. Ele está em todo lugar. Um chamado da entrada principal interrompeu o momento. Era seu Joaquim, agora diretor honorário do centro. Maria, Pedro, os representantes do Ministério da Cultura acabaram de chegar para a inspeção final. Pedro deu um último beijo na testa de Maria antes de se afastarem. Vamos lá. Temos um legado para apresentar. Enquanto caminhavam de mãos dadas para receber os visitantes oficiais, Maria pensou nos caminhos inesperados que a vida podia tomar.
havia retornado à vila para vender o passado e encontrara, em vez disso, um futuro que nunca teria imaginado. Um que honrava suas raízes, enquanto crescia em novas direções, como uma árvore antiga que encontra formas de florescer mesmo depois das tempestades mais severas. O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu com os tons vibrantes que ela tanto amava. Em algum lugar no mar, pescadores retornavam em suas jangadas, seguindo rotas ancestrais sob o mesmo céu que guiara seus antepassados por gerações. Algumas tradições, pensou Maria, mereciam ser preservadas não como relíquias do passado, mas como pontes vivas para um futuro mais conectado, mais consciente. E algumas histórias de amor, como a dela e de Pedro, precisavam da maré certa para finalmente encontrar seu caminho de volta para casa, para as águas que sempre os pertenceram. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.